Bom dia, crianças! Bem-vindo a mais um domingo na nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos juntos aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, né? Sobre as histórias que nós temos na Palavra de Deus. Quem aí, na semana passada, assistiu a aula da Tia Vitória? Foi muito legal a aula da Tia Vitória, não é? Nós aprendemos que a Bíblia é um livro que tem muitos outros livros aqui dentro, não é? São muitas histórias na Palavra de Deus, né? São 66 livros. Daqui do comecinho até o final da nossa Bíblia, nós temos 66 livros, né? Nós aprendemos que na Bíblia tem a história de Daniel, tem a história de Moisés, tem a história de Josué, a história de Davi. Vocês conhecem a história de Davi, não é? A Bíblia tem muitas histórias, mas nós aprendemos também uma coisa muito importante. Nós aprendemos que a Bíblia, ela conta em todos os livros, em todos os 66 livros, ela conta a história do nosso Salvador, a história de Jesus Cristo, não é? Todas as histórias da Bíblia, na história de Daniel, na história de Davi, na história de Moisés, de Josué, em todas as histórias, a Bíblia de alguma forma nos mostra Jesus como Salvador da nossa vida, não é verdade? Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Na história de hoje, nós vamos aprender sobre o primeiro livro da Bíblia. Vocês sabem qual é o nome desse primeiro livro? É Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da nossa Bíblia. E nós vamos aprender um pouquinho sobre a criação de todas as coisas. Como vocês acham que era antes de tudo ser criado? Como será que era antes de ter sol, antes de ter céu, de ter mar, de ter a terra? Como será que eram as coisas antes da criação do mundo? Quem será que criou todas as coisas? Vocês sabem? Vocês sabem, né? Vocês sabem que quem criou todas as coisas foi o nosso Deus, não é mesmo? Mas como será que Deus criou todas as coisas? Será que ele foi ao mercado e comprou o sol? Será que vende sol no mercado? E lua? E mar? Vocês gostam do mar? Vocês gostam de praia? A Tia Paty gosta. Onde será que Deus comprou? Da onde será que vieram todas essas coisas, não é? Como que elas foram criadas? Vocês já pensaram nisso? Na nossa história de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Como todas as coisas passaram a existir. E nós também vamos aprender como era antes das coisas existirem. Antes da gente começar a nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar a Deus agradecendo por esse dia tão gostoso que Ele nos deu, agradecendo pela nossa saúde e agradecendo porque Ele criou todas as coisas, né? E para que a gente possa aprender muito sobre a criação do mundo e que a gente possa contar para os nossos amiguinhos o que a gente aprendeu hoje. Vamos lá? Para a gente começar a nossa aula, nós vamos orar e para fazer a oração, nós vamos juntar as nossas mãos e fechar os nossos olhinhos para falar com Deus. Vamos lá? A Tia Paty fala e vocês repetem aí comigo, tudo bem? Então vamos. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor criou todas as coisas. Obrigado porque o Senhor nos criou. Obrigado porque o Senhor nos dá saúde. E obrigado, ó Pai, por mais um dia que nós podemos aprender mais sobre a sua palavra. Nos ajude a aprender e a contar para os nossos amiguinhos como o Senhor criou todas as coisas. É em nome de Jesus que nós oramos e que nós agradecemos. Amém. Muito bem. Então nós vamos lá aprender um pouquinho sobre a criação, que está lá no livro de Gênesis. Muito bem, livro de Gênesis. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O que será que tem dentro dessa minha caixa preta?
que será que tem aqui dentro? Eu vou mostrar para vocês. Vocês adivinham o que tem aqui? O que vocês imaginam que tem aqui? Ó, eu vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Tá difícil de abrir. Peraí. Ué, não tem nada. A minha caixa está vazia. Vocês sabiam que antes de Deus criar todas as coisas, o mundo era assim? O mundo ele era escuro e ele era vazio, igual a minha caixa. Ó. Ela é escura, não é? Ela é escura e ela é vazia. Não tem nada dentro dela. A Bíblia nos conta que antes de Deus criar todas as coisas, o mundo era assim. O mundo era vazio, era escuro, era sem forma. E foi o nosso Deus que criou todas as coisas. Mas eu já perguntei para vocês, como será que Deus criou todas as coisas, né? Será que ele fez assim e tudo apareceu? Apareceu o sol, apareceu a lua, apareceu o mar, apareceu a terra, os bichos, os animais. Como será que Deus criou todas as coisas? Nós vamos aprender segundo está escrito aqui na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus quem está falando, a forma como ele criou todas as coisas. A Bíblia nos conta que no primeiro dia, olha aqui, que no primeiro dia Deus criou a noite e o dia. Olha aqui. Sim, e sabe o que mais? A Bíblia nos fala que Deus deu uma ordem: haja noite, haja dia. E assim aconteceu. Deus simplesmente falou e apareceu o primeiro dia. O dia e a noite. Vamos deixar o nosso primeiro dia aqui. E no segundo dia? O que será que Deus criou no segundo dia? No segundo dia, Deus criou o céu e Deus criou as águas. Deus dividiu. A Bíblia fala que Deus dividiu as águas. Sim, aqui olha, Deus criou o céu e criou o mar. Esse foi o segundo dia. E também foi assim, com a palavra de Deus, ele disse: haja céus, haja mar, haja divisão entre as águas, entre os céus e a terra. E foi assim que aconteceu, o nosso segundo dia. Como o nosso Deus é poderoso, não é? Será que se eu falasse aqui, haja praia, haja areia, será que ia acontecer isso? Claro que não, né? Eu não tenho nenhum tipo de poder, eu não tenho poder. Mas a Bíblia nos fala que o nosso Deus, ele é poderoso. Vocês aprenderam sobre isso nas férias, não é? Sobre os atributos de Deus. Deus é poderoso e com o poder da palavra dele, ele disse: haja dia e noite, e aconteceu. Haja céus e haja mar. E foi assim que aconteceu o segundo dia. E Deus falou que aquilo era bom, era bom. Mas o que será que o nosso Deus criou no terceiro dia? Vamos descobrir? Olha aqui. A Bíblia fala que no terceiro dia, Deus criou as plantas. Deus criou a terra e as plantas. Deus criou as árvores. Ó, olha o nosso terceiro dia aqui também, ó. No terceiro dia, Deus criou as plantas e a terra. Que incrível, né? O que será que nosso Deus criou no quarto dia? Vamos descobrir? Olha aqui, o nosso quarto dia. Deus já havia criado a noite e o dia, Deus já havia criado os céus e as águas, e Deus já havia criado a terra, a parte seca, né? E as plantas. Mas não tinha nem nada para viver, nem não tinha nada no céu, só tinha o escuro e o claro. Só tinha o céu, que a gente consegue ver, e as águas. E no terceiro dia, Deus criou a terra e as plantas. No quarto dia,
Deus criou o sol para colocar no céu, para colocar no dia, para iluminar o nosso dia. E Deus colocou a lua e as estrelas para iluminar a nossa noite. Olha aqui, o nosso quarto dia. Deus criou o sol, a lua e as estrelas para colocar no dia e na noite que ele havia criado. Quem adivinha o que foi que Deus criou no quinto dia? Olha aqui, é algo para colocar nos céus e no mar. O que será que Deus criou no quinto dia? A Bíblia nos conta que no quinto dia, Deus criou os animais que vivem no céu, os pássaros e os animais que vivem nas águas, no mar. Olha aqui, o quinto dia. E Deus disse que aquilo era muito bom. Ó, tudo que Deus criou era muito bom. Deus criou no quinto dia os animais que iam viver no céu e nas águas que Deus havia criado no segundo dia. No terceiro dia, Deus havia criado a terra e as plantas. O que é que vai morar na terra e nas plantas? O que foi que Deus criou no sexto dia? Quem aí adivinha? Vamos ver? Olha aqui. A Bíblia fala que no sexto dia, Deus criou os animais que iam viver na terra seca. E Deus também criou o homem. Deus criou o homem no sexto dia. E quando Deus criou o homem, Deus falou que a criação dele era muito, muito bom. Deus ficou muito feliz com todas as coisas que ele tinha criado. Olha aqui, o nosso sexto dia. Os animais que vivem na terra seca, as frutas, Deus também criou frutas para colocar nas plantas que ele tinha criado, nas árvores. Antes as árvores não tinham frutas. No sexto dia Deus criou as árvores, as frutas para as árvores, e Deus também criou os animais e o homem. O homem Deus criou no sexto dia. Como é incrível tudo que o nosso Deus criou, né? E como foi mesmo que ele criou? Ele criou com o poder da palavra dele. Ele disse: haja dia, houve dia. Haja céus e haja mar, e houve céu e mar. Haja terra, haja plantas. E assim aconteceu. Apareceram as plantas e a terra seca. Aí Deus criou quem iria morar no que ele havia criado, né? Deus criou o sol, a lua e as estrelas para morar no dia e na noite, né? No céu, lá, a luz o sol para iluminar o nosso dia, e a lua e as estrelas para iluminar a nossa noite. No quinto dia, Deus criou os animais que viviam nos céus e no mar. E no sexto dia, Deus criou as frutas, Deus criou os animais que vivem na terra seca, e Deus criou também o homem. Deus criou o homem no sexto dia. E quando Deus olhou para tudo que ele criou, ele viu que tudo era muito bom. E depois de ter criado todas essas coisas, a Bíblia nos conta que no sétimo dia, olha aqui, no sétimo dia, o nosso Deus descansou. Ele descansou de tudo que ele criou. Mas sabe o que é importante a gente saber? Que Deus criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas e ele cuida de todas as coisas. Ele cuida até hoje. Ele criou o céu, a terra, o mar, os animais, o homem há muito tempo. E até hoje, todos os dias, Deus cuida. Deus cuida de tudo que ele criou. Deus cuida de mim e ele cuida de você. Sim, ele nos criou. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Então ele cuida de nós, não é? Ele cuida de toda a sua criação e ele cuida de nós. Eu quero que vocês saibam que Deus está cuidando de você em todo momento. Deus está cuidando da sua mamãe, do seu papai. Deus está cuidando de todos nós. Ainda quando a gente não está muito bem, está um pouquinho do dói, é Deus quem cuida de nós o tempo todo. O nosso Deus é poderoso e ele nos ama. Ele nos deu Jesus para nos salvar e ele cuida de nós o tempo inteiro. Vamos fazer uma oração? Agradecendo a Deus
por todas as coisas que Ele criou, porque Ele cuida de mim e porque Ele cuida de você? Vamos lá? Mais uma vez, nós vamos juntar as nossas mãos e fechar os nossos olhos para falar com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor criou. Te agradecemos pelo céu, te agradecemos pela terra, te agradecemos pelo dia e pela noite. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor coloca o sol para nos aquecer e para iluminar o nosso dia, porque o Senhor coloca a estrela e a lua para iluminar a nossa noite. Te agradecemos por todos os animais que o Senhor criou e te agradecemos porque o Senhor criou o homem, o Senhor nos criou à sua imagem. Nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós o tempo inteiro, porque o Senhor está cuidando de mim e porque o Senhor está cuidando de todas as crianças. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Muito bem, criança, que incrível foi aprender sobre a criação de Deus, não é? Essa história que nós aprendemos hoje foi Deus mesmo quem nos falou. Aqui, olha, na sua Bíblia. E o nosso versículo de hoje, para a gente decorar, é o primeiro versículo da Bíblia. Ele está lá em Gênesis, que é o primeiro livro, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? Peça para a mamãe e para o papai ler com você, tá bom? A tia Paty vai ler e vocês repetem bem alto, tá certo? Depois vocês pedem para a mamãe e para o papai ler com vocês e mostrar na Bíblia de vocês aonde está Gênesis 1, versículo 1, tá bom? A Bíblia nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos lá? Quem vai repetir bem forte comigo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Foi isso que nós aprendemos hoje, que foi o nosso Deus, com o poder da sua palavra, que criou os céus e a terra. A gente se vê na próxima semana, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.